bem-vindo ao canal Biblicamente. E no dia de hoje eu queria deixar uma palavra da parte do Espírito Santo, da parte de Deus, para cada um de nós. Eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro do Evangelho, escrito por Mateus, no capítulo 12. Eu quero ler com os irmãos o versículo 49 e o versículo 50. Mas, se os irmãos tiverem tempo agora ou depois, que os irmãos leiam o versículo 46 até o versículo 50, se os irmãos tiverem tempo. Mateus, capítulo 12, versículo 49 e 50, que diz a palavra de Deus. E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Bom, meus irmãos, quando nos deparamos com esse texto, quando nós lemos agora, a gente bem sabe que esse texto ele trata, assim como ele traz como uma epígrafe, a família de Jesus, e nós sabemos que esse texto ele trata de uma passagem que Jesus ele está fazendo aquilo que ele mais fazia em seu ministério, que era estar no meio de multidões pregando a palavra. Quando não no meio de multidões, mas ele estava pregando, ele estava falando sobre a sua palavra, a palavra de justiça, a palavra de redenção, a palavra de salvação, a palavra que nos foi dada e que nós temos o dever de pregar todos os dias, primeiro para nós e depois para as pessoas que estiverem ao nosso redor. E nessa ocasião aqui não foi diferente. Jesus ele estava no meio de uma multidão. Acredito que a multidão, pela situação do texto e do decorrer da história, acredito que aquela multidão era grande. E Jesus ele estava assim falando de sua palavra, ensinando aquela multidão. Quando lá fora, do lado de fora da multidão, chegaram a sua mãe e seus irmãos querendo falar com ele. E pela quantidade de pessoas que tinham ali, eles não conseguiram acessar a Jesus. Então chamaram uma pessoa que estava no meio da multidão e disse: olha, vai lá e fala com Jesus e diz que nós estamos aqui querendo falar com ele. E aquela pessoa, não sei quem, mas foi lá e acredito eu que pela quantidade de gente, aquela pessoa não conseguiu ter acesso a Jesus, mas ela de longe deve ter gritado pela forma que Jesus ele responde a ela. Aquela pessoa deve ter gritado de longe, que lá fora os seus irmãos e a sua mãe queriam falar com ele. E Jesus naquele momento aproveita esse instante e olha para aquela multidão e diz: quem são meus irmãos e minha mãe? Naquele momento eu acredito que a multidão, aquelas pessoas que conheciam a Jesus e toda a sua família, deve ter ficado atônitas e até um pouco confusas em seus pensamentos, pensando com eles e pensando: como assim? Jesus ele viveu até essa idade, que ele já era uma idade um pouco mais avançada ali, já passava da sua adolescência, já estava em seu ministério. Como assim ele não sabe quem são sua mãe e seus irmãos? Pessoas que viveram com ele. Só que Jesus depois ele reitera falando, mesmo com essa lacuna, Jesus ele reitera e aquelas pessoas elas entendem. E que aquilo que Jesus fala não só vale para aquelas pessoas, mas Jesus ele fala conosco também todos os dias, essa mesma palavra. E Jesus ele reitera e ele diz: porque todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Só que é interessante que a gente nota no texto que Jesus ele está no meio de uma multidão, mas naquele momento Jesus ele olha para aquela multidão e estende a sua mão sobre os seus discípulos. E o que eu quero falar com isso para os irmãos neste dia de hoje é: não importa no meio em que você esteja vivendo, porque muitas vezes nós estamos num lugar, nós olhamos para um lado, para o outro, vemos de um lado falsos profetas se levantando, do outro falsos apóstolos, no outro falsos mestres, falsos pastores, falsos cristãos no meio da igreja, lobos devoradores de ovelhas, confundindo, levando uma maldição, levando ensinamentos enganosos para a igreja. Mas Jesus ele olha lá do alto. Jesus ele é aquele que aparece a João na ilha de Patmos com seus olhos como chamas de fogo, e isso fala da sua onisciência. E Jesus, com sua onisciência e sua onipresença, ele olha para cada um de nós
que somos verdadeiros e que fazemos o seu mandamento, o ide e pregai, e que fazemos aquilo que ele próprio deixa claro aqui no texto, todo aquele que faz a vontade de meu Pai. Ele olha para cada um de nós, em meio à multidão, Jesus ele estende a mão sobre os seus. Jesus ele conhece as nossas obras, os nossos corações. Então, irmão, não se preocupe com aquilo que está acontecendo ao seu redor. Se mantenha de pé, fazendo tudo aquilo que o nosso Pai que está no céu quer, tudo aquilo que a palavra ela pede, para que sim nós venhamos ser participantes da família de Cristo. E para que Cristo ele olhe lá do alto com os seus olhos como chamas de fogo, olhe para nossas obras, para o nosso coração, estenda a sua mão sobre nós, sua mão de misericórdia, de graça, e diga: esse aqui é meu, esse aqui é meu. Então que nós venhamos fazer a vontade de Deus e que nós venhamos sempre ser participantes da família de Cristo, todos os dias. E tenha certeza que Deus, ele sabe quem é aquele que faz a sua vontade. Jesus, ele sabe quem são os verdadeiros discípulos e que faz parte da sua família. Essa é a palavra que Deus colocou em meu coração nesse dia de hoje. Se essa palavra tocou em seu coração, que você curta esse vídeo, mande para a pessoa que você ama e se inscreva no canal para que assim possa estar recebendo mais e mais da palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade, vou continuar orando pelos irmãos e peço aos irmãos oração por mim, por minha casa, por minha família. Eu agradeço em nome de Jesus. Esse é o canal Biblicamente, cumprindo o ide e pregar o Evangelho.